Olá, eu tenho certeza que você será abençoado por esta palavra. Sempre a palavra de Deus vai abençoar a sua vida. Então, nós vamos conversar hoje sobre a vontade de Deus para a vida dos seus filhos, sobre os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Então, deixe o seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça, compartilhe, queridos, porque a palavra de Deus precisa alcançar o maior número possível de pessoas. E outra coisa, se faz sentido para você a palavra de Deus, se você sabe que a palavra de Deus abençoa, então comente. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos interagir para que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas, tá bom? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Boa noite. Que o Senhor esteja todo o tempo em nossas vidas, né? Como o irmãozinho estava falando. Que o Senhor esteja todo o tempo em nossas vidas, que nós venhamos cada dia mais a estar próximos dele, buscando a sua face, buscando a comunhão. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, eu estou grata demais por essa oportunidade, né, de estar aqui. Eu já fazia bastante tempo que, para mim, foi um tempo enorme que eu não estava mais trazendo uma mensagem, uma palavra. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e sei que o Senhor vai falar grandiosamente conosco, que o Senhor vai continuar falando, né, porque Ele já falou tantas coisas maravilhosas. Ele vai continuar falando e nós vamos continuar ouvindo a sua voz. Quero falar boa noite também para o povo da live, né? Para as pessoas que estão em casa. E desejar que também, assim como nós, sintam a presença do nosso Pai e possam ser grandemente edificados. Eu quero que vocês abram a Bíblia, por favor, no livro de Malaquias 3:18. Malaquias 3:18. Queridos, Deus é bom, hein? Muito bom. Deus é maravilhoso. Amém? Diz assim a palavra: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pai querido, Pai santo, te damos graças, ó Pai, glorificamos o Teu nome, porque Tu és soberano sobre as nossas vidas. Queremos Te glorificar e engrandecer, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Tu és Senhor, Tu és absoluto, Tu és o Deus das nossas vidas, Senhor absoluto. Queremos Te louvar, Senhor, mais uma vez nesta noite. E sabemos, Senhor, que Tu tens grandes bênçãos para as nossas vidas. Te louvamos, Te engrandecemos e exaltamos para todo sempre. Amém. Podem sentar-se, queridos. Com esse versículo que nós lemos, eu gostaria de fazer já um paralelo com, como todo mundo fala, né? A situação que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, e a gente vê que isso verdadeiramente está acontecendo hoje, nos tempos de hoje. Porque, irmãos, a gente verdadeiramente está vendo a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E tudo faz parte, eu creio, num plano maior, superior, que muitas vezes na nossa impotência, na nossa pequenez diante desse Deus tão grande, tão soberano, a gente não consegue analisar, entender e saber as coisas. Quantas pessoas você já ouviu falar, né, nas notícias, pessoas familiares, até mesmo aqueles que estão bem perto da gente, questionando, ou mesmo assim, não entendendo o que está acontecendo. Mas uma coisa a gente pode saber, uma coisa nós precisamos saber e nos lembrar a todo momento: Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, que o de repente de Deus é maravilhoso, é extraordinário. E a gente vive hoje a esperança do de repente de Deus.
de repente, esse vírus acaba. Muitas vezes essas previsões que estão acontecendo aí não vão se realizar. A gente não sabe, irmãos, a gente não sabe. Na Bíblia tem casos, você viu já, como eu também já vi, que muitas vezes, quando chegou, né, estava acontecendo uma matança, eu não lembro agora o versículo, mas estava tendo, por um pecado que Davi tinha feito, uma situação lá, e Deus tinha permitido uma situação desagradável lá. Ele escolheu ficar nas mãos de Deus e não ficar nas mãos dos inimigos, mas chegou uma hora que Deus, o anjo estava com a espada desembainhada para fazer uma matança terrível, e Deus falou, não chega. De repente, aquilo cessou. Então, meus irmãos, nós temos que contar com isso. Nós não sabemos nada, e nós sabemos o quê? Que Deus é soberano. Ele tem todo o poder. E que Ele é Senhor de tudo. Então, nós vamos fazer o quê? Seguir, né? E isso é a diferença que eu estava comentando com vocês. Porque, como eu, vocês também devem estar vendo quantas pessoas desiludidas, quantas pessoas em situação assim de, não só de penúria financeira, que está acontecendo muito, a gente sabe que é uma situação muito terrível para alguns, mas espiritualmente. Eu converso com pessoas, eu não saio de casa, mas eu converso bastante, né, por mensagem, eu mando mensagem, recebo mensagem, e pessoas que estão desesperançadas, desalentadas da vida, não sabem o que fazem. E por quê, irmãos? Por quê? A diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque quem serve a Deus, ele está levando a vida como tem que ser levada, na presença de Deus, em comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele está buscando, ele está aprendendo, ele está se preparando para quando acabar essa pandemia. Ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer e não fazia, muitas vezes. Aquilo que ele poderia fazer e não fazia por falta de tempo, por falta de vontade, por falta de oportunidade. E ele está fazendo agora. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, por quê, né? Pode ser maravilhoso numa situação dessas. É maravilhoso, porque, irmãos, o que acontece na nossa vida somos nós que decidimos. O que acontece na nossa vida nós plantamos, né? E como eu disse, a gente não sabe por quê, a gente sabe que Jesus está voltando, a gente sabe que isso faz parte da situação do mundo, né? Nós sabemos disso. Mas, irmãos, quantas vidas foram perdidas? Quantas pessoas que morreram, que não conheceram a Deus verdadeiramente? Isso é vontade de Deus? Não, eu não creio que seja vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Deus quer que toda alma seja salva. Então, são situações que um dia, talvez, na glória a gente vai ficar sabendo. Mas por enquanto, a gente não vai conseguir saber, né? A não ser que Deus resolva nos falar, nos mostrar. Eu quero então que vocês abram comigo em Deuteronômio 28:1. Para a gente analisar isso aqui. Deuteronômio 28:1. Diz assim a palavra: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Eu quero ler para vocês na versão da mensagem. Diz assim, ó: se ouvires atentamente, obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos
virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Alguns podem pensar assim: nossa, mas isso, né, Deuteronômio é lá no começo, é lá há muito tempo, né? Mas eu quero que vocês abram comigo também no livro de João 14. João 14. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Uma outra versão diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu quero ler para vocês a versão da Bíblia, a Mensagem. Aquele que conhece meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei plenamente a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer quando afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra com o maior cuidado, e meu Pai o amará. Nós viveremos nele. Não me amar significa desobedecer às minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do Pai que me enviou. Queridos, a gente analisa essas verdades bíblicas, essas coisas que estão na palavra de Deus, e a gente começa a imaginar o porquê de tantas coisas ruins acontecendo, né? De tantas coisas. E nós podemos ver, irmãos, que apesar de tudo que a gente aprende, apesar de tudo que a gente vive, que a gente vê, Deus, Ele está sempre pronto a nos abençoar. Ele está sempre pronto a manifestar a sua bondade, o seu amor, a sua graça, o seu favor nas nossas vidas. Ele está sempre pronto. A questão é: eu estou pronta para ser abençoada? Eu quero ser abençoada? O quanto eu quero ser abençoada? Essa é a questão. A parte de Deus está consumada. A nossa parte precisa ser aprimorada. A nossa parte precisa ser, até certo ponto, questionada, refletida do que eu quero verdadeiramente para a minha vida. Porque, irmãos, não é da vontade de Deus que o povo de Deus passe por algumas situações que nós estamos passando. Como nós ouvimos naquele cântico que foi cantado no louvor, nós temos um nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Esse nome nos foi dado pela cruz, aquele sacrifício da cruz do Calvário. Nós nascemos de novo, nós ressuscitamos com Cristo, nós somos feitos justiça de Deus, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós não somos comuns, irmãos. Nós somos pessoas que vivem a vida de Cristo. É isso que é para a gente viver. Nós estamos aqui para viver a vida de Cristo. Então, a gente muitas vezes não entende o que acontece, o que é dito no Salmo 91. Por que eu posso dizer, né, que eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente? Porque eu faço todo esse caminho. Eu estava na cruz com Cristo, eu fui crucificada com Cristo, eu morri com Cristo, eu fui sepultada com Cristo, eu ressurgi com Cristo, eu fui feita nova criatura, tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo, mas isso precisa estar na minha mente constantemente, eu não posso me esquecer. Agora, isso é uma coisa fácil? Não, não é fácil, porque qual que é a orientação de Deus, do Senhor Jesus para as nossas vidas? Negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
Não é isso? E siga-me. Não é isso que ele disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, isso está fazendo muito crente até desistir da vida de crente. Isso está fazendo pessoas ficarem desestimuladas, sendo que isso é bênção. Isso é maravilha, irmãos. Porque a partir disso, eu vou repetir, nós ressuscitamos com Ele. O mesmo Espírito que ressuscitou, que tirou Jesus de entre os mortos, é o mesmo Espírito que deu vida para nós. Uma nova vida em Cristo Jesus.